Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast, o Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Convosco estou eu, como sempre, estou aqui, eu, Cláudio Fonseca, em que vamos então falar deste caso super mediático de, enfim, a difamação que Amber Heard fez contra Johnny Depp e, portanto, como possivelmente este pode ser o início do fim da cultura do cancelamento que, enfim, anda a assolar-nos já há muito tempo demais, para ser muito honesto, em que a sociedade não ganha rigorosamente nada com isto, em que estamos todos com medo do que quer que seja que possamos publicar, que possa ser mal interpretado e depois que isso acarrete consequências, quer seja do ponto de vista da nossa própria sanidade mental, quer seja depois também daquilo que são as repercussões na nossa vida pessoal, carreira, o que é que seja, não é? Mas antes disso, quem segue no Podcast Conversa, o Instagram, enfim, tem tido conteúdo e, portanto, volto a dizer, não se cinjam apenas ao YouTube e ao Instagram. Venham também não sejam então ao YouTube e ao Spotify e ao podcast. Venham para o Instagram, porque também existe conteúdo exclusivo no Instagram, que depois, obviamente, não vem parar aqui ao YouTube, não é? Portanto, exceto agora os shorts, que estou a procurar fazer isso, porque parece ser uma boa estratégia. Bom, como eu comuniquei no Instagram, vou para Paris em julho e, portanto, vou lá estar também numa série de eventos que vão acontecer, vão ter lugar. Às tantas, se calhar, até me vou encontrar com Johnny Depp e, portanto, gostaria muito, obviamente, quem não. Se calhar as feministas radicais não gostavam. E, portanto, o Johnny Depp vai lá estar no dia 25 também, 25 de julho, vai estar lá de fazer uma tour. No dia 25 também acontece a final do Tour de France. Enfim, muita coisa a acontecer no mês de julho e, portanto, nestas 2 semanas que eu vou estar em Paris, portanto, umas merecidas férias, e, portanto, que não vai dispensar a ver conteúdo também a vocês. Pois é, eu vou estar em Paris e vou estar-vos também, vou falar de um projeto que foi lançado também, relativamente recentemente, em Paris, pela Câmara Municipal de Paris, a Mairie de Paris, sobre o Parcours Révolution. O Parcours Révolution são um total de 123 pontos espalhados pela cidade de Paris, ligados, direto ou indiretamente, à Revolução Francesa e a tudo aquilo que se estende. E, portanto, vai ser algo interessante de ver, usar esta aplicação. Vocês podem fazer o download desta mesma aplicação. Existem várias línguas, portanto, não existe apenas em francês, também existe em inglês e também em espanhol, para quem tiver dificuldades com estas 2 outras línguas. E, portanto, é um percurso muito interessante. Eu vou procurar explorar, vou-vos trazer também uma parte disso, mas vou também em Paris e quero-vos mostrar um pouco da minha Paris. Ou seja, o que é que eu faço quando estou em Paris, quais são os meus lugares, como se costuma dizer em francês, mes coins, portanto, os meus cantos, os meus sítios, e, portanto, acho que vai ser também interessante, até porque julho é o mês do meu aniversário, portanto, 5 de julho é o meu aniversário, portanto, fica à espera das vossas prendas. Hein? Ora bem, vamos lá então. Amber Heard e Johnny Depp, um ex-casal, não é? Portanto, como boa vida de casal ou de casamento entre estrelas do cinema durou apenas 1 ano, portanto não durou muito mais do que isso, costuma ser essa média, não é? É capaz de ser assim já. Em que Amber Heard veio depois a fazer várias acusações, uma série de acusações de que Johnny Depp era violento, que lhe batia, que lhe fazia agressões, que lhe violentava psicologicamente, etc. E fez isso num post, num artigo no Washington Post, sem mencionar diretamente Johnny Depp, mas a dizer, eu já fui vítima de violência doméstica. Isto, basicamente, relativamente poucos meses depois de terem acabado. Portanto, junta-se mais um, Johnny Depp. E, portanto, aquilo que aconteceu foi toda uma cultura de cancelamento contra Johnny Depp. Perdeu o lugar em Piratas das Caraíbas, que ele já disse que não está disponível para retomar, porque a Disney foi logo das primeiras a abandonar, e também perdeu o seu papel como Grindelwald vamos chamar na saga Animais Fantásticos e Onde Eu Encontrá-los, não é? Portanto, que saiu agora no filme, este ano, ao final do ano passado, foi no início deste ano, e portanto já não era o Johnny Depp a fazer de Grindelwald. E portanto, tudo isto tem consequências. A Dior foi a única que não abandonou, e portanto, por isso é que nós durante muito tempo,
e até hoje vemos as publicidades da Dior com o Johnny Depp, e portanto foi a única marca que não abandonou. Todos os outros projetos abandonaram porque, na dúvida, é melhor abandonar. Pois é, a questão é que nós, com esta questão toda da cultura do cancelamento, nós invertemos o ónus. Ou seja, já não é a pessoa que tem que, ou seja, nós não temos que provar que aquela pessoa é culpada, a outra pessoa é que tem que provar que é inocente. E isto não é o funcionamento da justiça. E este é o grande problema das redes sociais, é que as redes sociais permitem que nós comentemos tudo, sejamos opinistas em tudo, sejamos tudólogos. E portanto achamos que sabemos comentar a vida dos outros casais, a vida privada dos outros. E é um pouco isto. As pessoas gostam muito de discutir aquilo que é a vida privada dos outros. Ao passo disso, se entrassem mais na sua vida pessoal, se calhar tinham mais sorte na vida, por assim dizer. Mas pronto, aqui também sou eu um bocadinho a especular. Aquilo que aconteceu foi que Amber Heard perdeu este caso, felizmente. Eu acho que o pessoal ainda não percebeu a importância que este caso tem para a humanidade no seu total. Justamente por isto. Porque alguém não pode andar por aí na rua, andar a difamar quem quer que seja, sem provas, sem real propósito, a não ser o denegrir, o manchar, o destruir a vida do outro. E isto, quanto a mim, é só da maior estupidez, da maior sonsice que se pode ter em toda a vida. Aquilo que nós assistimos foi depois a estes episódios. Amber Heard ganhou o Aquaman, não é? Portanto, que foi provado que foi Johnny Depp quem ajudou a que ela conseguisse ter o papel em Aquaman, e ela diz, não, eu fiz uma audiência, eu fui ao casting. E também há muitas pessoas que vão ao casting para chamar outra coisa, não é? E depois conseguem os papéis. Vale o que vale, é as coisas como são. Certo é que houve pedidos de indemnização de parte a parte. Durante este processo todo, Amber Heard abraçou a causa feminista, gozou inclusive com o Jair Bolsonaro, pôs o hashtag ele não. O Jair Bolsonaro foi agora atrás dela e deu ali o retweet nesse mesmo tweet que ela tinha feito. Pronto, teve a sua piada, por assim dizer, porque payback. E depois temos também os cursos todos, os talk shows todos, que Amber Heard ganhou espaço mediático para tal. Portanto, uma atriz que nem estava por ela no grande ecrã, passou a estar com os holofotes em cima. Ainda assim, sem grandes papéis de relevo, vamos ser muito honestos. Mas pronto, alpinistas sociais é o que são. Quando nós olhamos para tudo isto, e depois foi muito engraçado procurar ver como é que as coisas estavam a ser encaradas do outro lado do Atlântico e por cá, é engraçado que o Jornal Público, com os seus cronistas, basicamente andaram aqui numa espécie de gaslighting, em que, por A mais B, queriam provar de que Johnny Depp é que era o culpado, e foram vários os cronistas que fizeram referência de que isto era um retrocesso nos direitos das mulheres, isto era uma vitimização do homem, e que o homem nunca é vítima, e portanto, é o que temos. Os homens nunca são vítimas, os homens nunca podem ser vítimas, mas os homens podem ser sempre agressores, e são sempre agressores. É que isto é engraçado porque Amber Heard, e tal como outras coisas queres, abraçam sempre depois a causa feminista, não é? Depois é um pouco como aquele pessoal que é ateu, e eu sou ateu, sem algum tipo de problema, mas quando o avião está a cair, sabem as rezas todas possíveis e imaginárias para procurar a salvação. E depois o engraçado é que ficam agarradas a esta mesma forma de estar, mesmo estas balizas, depois já não conseguem ser dali, porque depois tornam-se incoerentes, não é? E esta questão toda dos woke é mesmo isto, é que depois chega a um ponto em que já não são coerentes. O próprio Diogo Faro, quer dizer, eu estava a comentar isso há dias com uns amigos meus, que é engraçado como tem um apoio nas redes sociais, mas depois esse apoio não se traduz em espetáculos, não se traduz em as pessoas estarem presentes. Portanto, que ele teve que cancelar uma série de eventos porque não havia público. Portanto, alguém que faz da sua carreira dos últimos tempos estar a cancelar os outros, depois acaba por ter que cancelar o seu espetáculo. Curioso. Mas bom, vamos aqui a uma série de declarações que foram feitas, em que, resumidamente,
Johnny Depp vai ter que dar a Amber Heard cerca de 2 milhões de dólares e Amber Heard vai ter que dar 15 milhões de dólares, sendo que ela fez estes 2 milhões são dados porque ela fez uma contra-acusação, em que na acusação do Johnny Depp ele pediu-lhe 50 milhões e ela faz uma contra-acusação a pedir 100 milhões. Ou seja, será esta questão realmente uma questão de luta pelo feminismo ou será apenas um aproveitamento? Dá que pensar. Até porque depois houve uma série de coisas que ela recebeu, de dinheiro que ela recebeu, que estava para dar a uma instituição que até aos dias de hoje, passados julgo, 3 ou 4 anos, ainda não foram pagos. Mas o que ela disse é que faz uma intenção de pagar. Que ela nunca paga, ela faz sempre primeiro uma intenção de pagar e depois é que paga. Enfim, 3, 4 anos para pagar, é capaz de ser assim um bocadinho estranho. Mas o que acho piada depois são aqui as palavras de Amber Heard, que tenta procurar justificar o injustificável. Quer dizer, ela diz: a decepção que eu sinto hoje está para além das palavras. Estou com o coração partido por a montanha de provas ainda não ter sido suficiente para elegir ao poder e influência desproporcionais do meu ex-marido. Uau! É que é assim, quem faz um artigo no Washington Post e quem destrói a carreira e a vida de alguém é Amber Heard. Portanto, se calhar o poder não é tão desproporcional quanto isso. Há alguém que depois grava vídeos de luta, não é? Portanto, que até depois se tornam gifs. Alguém que depois começa a desfilar sempre, nunca se viu antes, mas depois começa a desfilar com camisola Z feminist e tudo mais. Por favor. Estou ainda mais desapontada com o que este veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio para uma época em que a mulher podia ser envergonhada e humilhada publicamente. Afasta a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério. Este é que é o grande problema. É que, efetivamente, existem casos de violência contra as mulheres e contra os homens. Mas a questão é que, por existir movimentos como o Me Too, e ver pessoas como a Amber Heard que se dão ao desplante de fazer este tipo de figuras, não é? Na vida pública, que querem entrar nisto e querem ganhar fama à conta deste tipo de exposição, faz com que os reais casos de violência contra as mulheres, de todo o tipo possível e imaginário, depois sejam menosprezados. Como escrevia uma cronista do Público, vão-nos chamar de malucas e a Amber Heard é mais uma louca. Se calhar algumas que são efetivamente loucas e algumas que se calhar são mesmo malucas. E portanto querem perseguir o imperseguível. E portanto, daí eu dizer que este caso é muito importante para toda a humanidade. E é pena que no meio disto tudo, quem vai pagar mais vai ser outra vez as mulheres. Portanto, estas feministas, como eu costumo dizer, feministas de perna traçada, este feminismo de perna traçada, que são nada mais nada menos que estas meninas que depois estão em casa, em que estão a fazer posts muito descontroladas, muito exacerbadas, com os ânimos todos exaltados, contra o machismo e tudo mais, são as mesmas que têm as mães a limpar a casa, são as mesmas que têm as mães a cozinhar e não são capazes de ajudar. Ficar de perna traçada e tudo mais. E também são as mesmas que, estando de perna traçada, escravizam outras mulheres com os parcos, os fracos salários que pagam às suas empregadas domésticas. Pois é. O feminismo de perna traçada é muito fácil. Johnny Depp, por sua vez, veio dizer que isto, ele não esteve presente no tribunal, ele esteve basicamente... foi para a Inglaterra, porque lá está, ele vai ter esta turnê com o Jeff Beck, que vai estar também em Paris, e aquilo que ele diz basicamente é que lhe devolveram vida. Portanto, ele agora consegue andar de cara lavada, por assim dizer, e de cara levantada, e devia isto também aos filhos, porque obviamente que isto é uma coisa que destrói a vida familiar, isto é todo o impacto, a dúvida fica sempre no ar de será verdade, será que não é verdade, e portanto é importante pensarmos nisto com seriedade, porque este tipo de casos não são bons para ninguém, nem para as vítimas, nem para a sociedade no seu geral. E bastou-nos ver a multidão que apoiava Johnny Depp
e quando aparecia Amber Heard as coisas eram diferentes. Por outro lado, é alguém que também em tribunal está sempre frente para trás, em que, por um lado diz, eu consigo olhar para o Johnny Depp não consegue olhar para mim, eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente. Mas depois, quando eventualmente os dois iam cruzar-se no mesmo espaço, dentro da sala do tribunal, começa a entrar em pânico e tudo mais. Quer dizer, isso tornou-se um meme, né? Portanto, memetizou-se isso e, portanto, é apenas ridículo. É apenas ridículo que assim o seja. Mas pronto, há quem se preste a isto e, portanto, que mais há de fazer. Portanto, esta era a chamada de atenção que eu queria fazer para vocês. Ainda bem que Johnny Depp ganhou o caso. Eu próprio celebrei com muita efusão, com muita alegria. Fiz inclusive um próprio Reel, está no meu Instagram pessoal, em que, lá está, pego um grande copo de cerveja de Guinness, que eu trouxe quando fui à Irlanda, e enchi aquilo de vinho tinto, porque uma das expressões foi a mega pint of wine. Quer dizer, eu nunca vi alguém entrar num bar e pedir mega pint of wine, não é? Portanto, é assim surreal. Mas a desculpa, a resposta que o Johnny Depp dá a esse advogado da Amber é: mas você estava lá para ver a mega pint? Portanto, as coisas são muito assim, e houve coisas muito mal contadas neste mesmo caso. Não iliba alguns comportamentos que também o Johnny Depp teve abusivos, consumo de álcool, consumo de drogas, mas a questão é que mesmo o vídeo que a Amber grava e depois no fim vê-se ela a rir, na versão que é, vamos dizer, a raw, a crua, vê-se ela a levantar o telefone e a rir-se. Para os mídias que foram mais apoiantes da Amber Heard, essa parte nunca aparece. Mas vemos o Johnny Depp entrar na cozinha e bater com os armários, nunca bater na Amber. Aliás, basta apenas só dizer o seguinte, que é: quem ficou sem uma parte do dedo foi o Johnny Depp, não foi a Amber Heard. Assim como ela também veio dizer que usava maquilhagem e depois a própria empresa da maquilhagem vinha dizer que aquela tecnologia ainda não existia quando foram descritos, não é? Já para não falar da questão das infidelidades que ela praticou com o Elon Musk e com o James Franco, não é? Mas pronto, é o que temos, maltinha, é isso. Vão ver dentro em breve mais episódios, mais histórias para contar também, certamente. Aqueles que estão no secundário, espero que o exame de português tenha corrido bem na sexta-feira, e força para o exame de história no dia 22 em particular, mas obviamente força para todos aqueles que estão a estudar. É uma época lixada, eu sei que é, eu passei por isso. A questão é que eu faço parte da última geração em que a matéria era só apenas do 12º ano, portanto as coisas são assim, mas também porque sou parte da geração que nessa altura lutou e fez uma carta aberta ao Ministério da Educação para que os exames fossem 12º ano. Portanto, se assim foi porque lutei por tal. A geração a seguir parece que não se preocupou muito com isso e, portanto, não fez nada, porque, enfim, as coisas são como são. Portanto, muita força a todos e bom estudo. Está quase a entrar para a faculdade, quase a terminar o secundário. Força nisso, é a reta final, mais uma semaninha de estudo e vocês podem gozar o vosso verão. Portanto, eu despeço-me com aquela amizade de sempre, um forte abraço e, como eu digo, vocês sabem então mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, bom estudo. Um abraço.